está no meio de nós. Proclamação de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: Em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. E o que o Pai faz, o Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que Ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele o quiser. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois Ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu não julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Meus irmãos e irmãs, toda a querela pela qual nós ouvimos que Jesus pronuncia a sua palavra a partir dela, ela é muito atual, inclusive nos nossos tempos. Já estamos nos encaminhando para o final do tempo quaresmal, e justamente por isso, a partir de agora, a liturgia vai nos apresentando a situação que cada vez mais vai ficando conflituosa entre Jesus e os mestres da lei, ao ponto que vai culminar na Sexta-feira Santa, com a morte de Jesus. E hoje, a partir de agora, nós vamos mudar a tônica da liturgia, sobretudo a partir do próximo sábado, quando inclusive as imagens são veladas, para que o nosso... Bom, deixa eu traduzir, porque hoje velar tem vários sentidos, quando as imagens vão ser tampadas com um pano roxo, para que os nossos olhos se voltem simplesmente para o essencial, para o mistério da paixão de Jesus. E aí hoje já nos é apresentada a causa pela qual Jesus é condenado. É muito importante termos clareza disso, porque isso define não só um processo histórico, porque a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo não foi, não é e nunca será uma fábula, nem muito menos um mito. É um processo histórico que aconteceu na nossa história, com pessoas reais e concretas, tal como Jesus é real e concreto. E o motivo pela condenação de Jesus não é um motivo político. Também muito menos não é um motivo de revolução social. Muitos dizem
que Jesus foi condenado à morte porque ele provocou o Império Romano. Primeira coisa, o Império Romano não estava nem aí para a região da Palestina, muito menos por um tal de Jesus, que até então não oferecia risco nenhum à figura do imperador. Outros dizem que foi por causa da sua revolução, que Jesus foi um grande líder, um grande revolucionário social. Tão falaciosa é esta afirmação que Jesus não conseguiu mudar a condição social nem do grupo do mais próximos dele, dos 12. Continuaram na mesma condição social. A causa de Jesus ter sido condenado à morte, ela se reveste de uma causa religiosa, mas é muito mais profunda. A causa de Jesus ser condenado à morte é a consciência profunda que ele tinha de si e a consciência profunda que ele despertou nos outros de quem ele era. Vejam, João faz questão de deixar claro no versículo 18 de hoje o motivo pelo qual nosso Senhor foi condenado. Então os judeus procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Isto aqui é o coração da fé cristã. Se nós não crermos nisso, nós não podemos nos chamar cristãos e muito menos católicos. A nossa fé se baseia numa igualdade do Filho com o Pai. Ou seja, olhar para a humanidade de Jesus é professar que Ele é Filho eterno, que Jesus é Deus. Não existem dois deuses. Não é o Pai, um Deus, o Filho, outro Deus. Mas um só Deus. O mesmo Deus que se faz criatura e nós chamamos Jesus. É por isso, porque os judeus não deram conta de engolir esta verdade. Era muito mais fácil olhar Jesus como um profeta do que olhar Jesus como realmente Ele é. E inclusive hoje na nossa sociedade. É muito mais cômodo, muito mais confortável olharmos para Jesus meramente humano e tentar reproduzir suas virtudes humanas do que aceitar que Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, por uma verdade muito maior. Porque se eu assumo que Jesus é Deus, eu preciso tomar consciência de que Ele é meu Senhor, de que eu não me pertenço, mas a minha vida pertence a Ele. O problema é que nós queremos viver para nós mesmos. Queremos continuar sendo donos do nosso próprio nariz, enquanto não sabemos discernir direita para a esquerda, saber o que é bem e é mal. O nosso julgamento é sempre um julgamento parcial, porque julgamos a partir dos nossos afetos e dos nossos sentidos. Só Deus julga pela verdade, porque Deus consegue perpassar a aparência. Por isso Jesus diz, eu não julgo pelo que eu escuto, eu julgo com a justiça, porque eu não estou interessado em agradar ninguém, a não ser aquele que me enviou. Vejam, mais do que um desabafo da parte de Jesus, aqui nós temos a concretude da fé cristã. Nosso Senhor nos apresenta que Ele veio justamente para estabelecer um corte. Vou usar esta expressão, porque julgamento pode soar um pouco pesado e a gente pode ter uma interpretação dúbia. Qual o corte entre acreditar e não acreditar? E vejam, não existe uma via do meio. Ou eu creio e tenho a vida, ou eu recuso e continuo morto. É por isso que Jesus diz pelo menos 2 vezes, está chegando a hora, e ela já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho. Interessante que não é a voz do Pai, nem é a voz do Espírito, é a voz do Filho. Da Trindade, o Cristo é aquele que nos comunica a voz de Deus. E quem escuta a voz do Filho, acontece uma transformação. Passa da morte para a vida. Não a morte biológica que eu e você a qualquer momento vamos sofrer, mas a morte espiritual. Aquela morte que depois da morte pode acabar com a nossa existência e nos condenar à não existência. A morte de saber que nós estamos reféns
do diabo, de nós mesmos, de paixões e de quaisquer outras coisas que nos podam na verdadeira liberdade. Porque ninguém é mais livre do que aquele que pode, inclusive, se fazer escravo de livre e espontânea vontade. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único que nos comunica esta voz, voz de verdadeira libertação. Não como os muitos pregam, uma teologia de libertação, onde o transcendente não se faz presente, mas uma teologia da verdadeira libertação, que quebra realmente aquilo que nos aprisiona, o pecado. Quanto mais nós nos tornamos reféns do nosso pecado, mais nós somos escravos de nós mesmos e mais a nossa visão é deturpada acerca dos outros, da história com H maiúsculo e da nossa própria vida. Entendam, olhar para a cruz de Jesus não é olhar para uma injustiça do ponto de vista humano, mas é olhar para um profundo ato de amor de um Deus, que de fato, vai ficar redundante, mas eu preciso dizer isso, que de fato, por tanto nos amar, não conhece e não coloca limites para que eu e você possamos escutar a sua voz. A cruz é um grito escancarado de amor de Deus. A cruz é uma demonstração profunda de onde Deus é capaz de ir por mim e por você, para que nós possamos simplesmente fazer uma coisa, crer. E crendo, ter o que Ele tanto quer nos dar, a verdadeira vida. É por isso que o final poético da primeira leitura de hoje nos provoca. O profeta diz assim: pode uma mãe esquecer do seu filho ainda pequeno? Ainda que ela se esquecesse, eu, porém, jamais me esquecerei de ti. Olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é entender que o julgamento que ali está apresentado a nós não é uma imposição ou uma ratificação de uma condenação, mas o julgamento é exatamente esse: como ser indiferente a tamanho ato de amor. Como a gente pode ser tão ingrato, para que, parafrasear Santo Afonso Maria de Ligório, pagamos gratidão com ingratidão, amor com desafeto. Porque um Deus tão grande que primeiro se rebaixa no nosso nível. Aqui está um ato de amor. Aquele que é superior se faz inferior. O Criador se torna criatura para libertar da morte, do pecado e dar à vida à própria criatura, objeto do seu amor. Mas não bastante, como nos recorda São Paulo na carta aos Filipenses, em tudo obediente, ele rebaixou-se ainda mais, até a morte e morte de cruz. Aqui nós vemos aquilo que para João é claro: ninguém tira a vida de Jesus. Ele dá espontaneamente a sua própria vida, porque não há alegria maior do que dar a vida pelos seus amigos. Aqui, quando Jesus começa a perceber que estão tramando a sua própria morte, ele faz questão de deixar claro que não é simplesmente uma vítima, ele não é a vítima das mãos daqueles que estão com um poder humano. É ele que, vamos dizer assim, livremente aceita participar deste destino para cumprir a vontade do Pai. Termino dizendo: a vontade do Pai não é sangue, não é um Deus sanguinário que se aplaca ao ver seu filho totalmente trucidado pelas mãos humanas. Mas a vontade do Pai é que o homem tenha vida. E a nossa vida passa pela cruz. A vida que eu e você tanto desejamos nunca será alcançada se nós não respondermos com sinceridade ao grito escancarado de amor que está expresso de modo definitivo e absoluto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, a resposta que eu e você precisamos dar é uma só, mas para a mesma pergunta: que lugar Deus ocupa na minha vida? E qual é a importância que eu dou para Ele? Porque felizes aqueles que conseguem responder livremente no amor
aquele que tanto nos amou. Quem ama à medida que foi amado, ou se esforça para dar amor àquele que nos amou por primeiro, recebe do Filho esta boa notícia: saímos dos nossos túmulos. Aliás, esta é até uma imagem muito forte, né? Porque o túmulo é o que resta da existência de alguém depois da sua morte. Sair do túmulo significa dizer que aquela cova, que aquele quadradinho já não nos cabe mais. Isso falando de uma linguagem metafórica, mas não se assustem, porque o que Jesus diz é literal. No dia em que o Filho vier julgar, os mortos ressuscitarão. E aqui diz, versículo 29, os que fizeram o bem para a vida e os que praticaram o mal para a condenação. Mas entendam, vida e morte, bem e mal, não estão só lá na parousia, quando nós voltarmos a viver por causa do Filho que pronunciará a sua última palavra. Vida e morte começam na opção que eu faço agora, nesse tempo presente, em acolher o julgamento, isto é, acolher o critério ou rejeitá-lo. Não é obra nossa sermos bons e fazermos o bem. Por isso São Paulo diz, para que ninguém se glorie, é mérito, é profunda obra de amor da parte de um Deus, que nos convida ao bem, não por uma norma, mas por um exemplo. Dei-vos o exemplo para que façais o mesmo. Se acolhermos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos receber a vida. Mas não se enganam, a cruz só é acolhida mediante a fé. É por isso que Paulo vai dizer, fomos salvos, mas por causa da fé. Se não acreditarmos nesta verdade profunda, jamais poderemos acolher outra verdade tão profunda. Acreditar em quê, Padre? Nesta máxima, Jesus Cristo é Deus. Deus verdadeiro, e com a Ele ninguém se compara. Se não crermos profundamente nesta máxima da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos receber a vida em seu nome. Não porque Ele não pode nos dar, mas porque o nosso coração continuará dividido entre dois senhores. E Ele mesmo diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao próprio ego. Ou nós somos totalmente dele, o único Deus verdadeiro, ou vamos continuar escutando outras vozes que não nos darão vida, pelo contrário, e nos iludirão e nos entorpecerão na própria morte. De que lado nós estamos? Se nos falta força para escolher, olhemos para a cruz. Porque na cruz nós encontramos a resposta mais profunda que nós não conseguiremos ouvir em qualquer outro lugar, senão no silêncio desse madeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao Senhor, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro.